Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula no Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, sua professora de Geografia. Conosco nós teremos o intérprete de Libras, o Daniel Costa. Olá, Daniel! Tudo bem? Muito bem, então. Vamos lá. Na aula de hoje, para o 7º ano, nós vamos falar sobre a distribuição da população brasileira. Essa aula está baseada na habilidade de interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais com informações demográficas e econômicas do Brasil, cartogramas, identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. Então, como vocês podem ver, trabalharemos muito com o nosso instrumento cartográfico, os mapas, ao longo do tempo. Conhecer a organização política do território brasileiro é o nosso ponto de partida. Vamos também interpretar e comparar mapas do Brasil do século XX, ou seja, de 1900 e poucos até 2000 e até a atualidade. E vamos destacar os principais fluxos de migração interna brasileiros nesse intervalo de tempo. Primeiro, vamos lembrar o seguinte: o Brasil é uma república federativa. O que isso quer dizer? República, estamos falando de um regime democrático representado por pessoas, e federativa, pois nós somos um Estado federado. Então, ao invés de existir províncias, nós temos divisões de estados que existem algum tipo de autonomia que respondem pela União. O território, então, é composto por 27 unidades da federação, que a gente chama formalmente como os estados. Somos do estado de Minas Gerais, certo? E dentro desses 26 estados, nós destacamos também o fato de Minas Gerais é um estado e o Distrito Federal é uma unidade da federação. Um detalhe muito importante que chama atenção, mas por uma questão mais de lei, porque pensa o seguinte: se o Distrito Federal abriga a nossa capital, ele tem que ter uma condição federal diferenciada. Porque, vamos dizer, por exemplo, se Brasília, quando foi planejada para ser a capital do Brasil, pertencesse ao estado de Goiás, Goiás teria diante de todos os outros estados, teria maior importância. Então, com isso, a economia de Goiás teria mais privilégios pelo fluxo maior por ser capital, seria mais favorecido pelas estruturas políticas e também a infraestrutura dessa cidade. Então, ao dividir o Distrito Federal, nós temos essa diferenciação. O país Estados Unidos também tem o seu Distrito Federal, que fica em Washington, né, a capital. Então, além disso, né, todos os estados eles são divididos em municípios. E todas essas divisões do nosso estado são organizadas pela nossa Constituição Federal. Em nossa Constituição são delimitadas as competências dos poderes. No caso, o governo central é representado pelo federal. Também uma outra denominação para esse poder federal, quando a gente fala no jornal a União, estamos falando também dessa competência federal. O governo de cada unidade da federação podem ser os estados ou o Distrito Federal, como já mencionamos anteriormente. E o governo de cada município, o poder municipal. Então, se a gente for pensar o poder executivo, são representados em cada unidade o poder federal, o presidente, o poder estadual, o governador do estado ou do Distrito Federal. E no municipal nós temos os prefeitos. E o poder legislativo? Vamos pensar do pequenininho. Junto com o prefeito, no poder municipal, no sentido legislativo, nós temos os vereadores, que propõem leis. No governo estadual, nós temos os deputados estaduais, né, que nós temos aqui na nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os nossos deputados estaduais. E lá no Poder Central Federal, nós temos os deputados federais e os senadores. Legal? E além disso, nós temos o poder jurídico, que não é uma questão de eleição, mas sim uma questão de posicionamento, de carreira desses profissionais do direito. E muito importante a gente mencionar o simbolismo do brasão
da nossa República Federativa do Brasil. Como vocês podem ver, estamos destacando a data do dia 15 de novembro de 1889, que é o dia da proclamação da nossa República. E também eles têm os ramos de café e o ramo de fumo, que eram atividades econômicas muito importantes para aquela época. E nós temos até hoje o café bastante significativo, não é mesmo? E as cores de verde e amarelo, em referência ao brasão da família de Bragança, e também o Cruzeiro do Sul, que representa a nossa constelação aqui no Hemisfério Sul, com todos os estados, as 27 estrelas. E a espada representando o poder, né? Muito interessante esse simbolismo, muito presente em instituições de segurança, instituições oficiais federais, estaduais, municipais e documentos. Muito bacana esses simbolismos, né? Para além da nossa bandeira. Então vejamos, o Brasil, esse nosso território, como nós estamos vendo agora, ele é resultado de uma ocupação dessa população que, ao longo do tempo, foi ocupando e buscando os recursos e os meios para se desenvolver. Então, a seguir, vou propor para vocês uma sequência de mapas da década de 1990, repara bem, estamos falando de ordem decrescente, da década de 90 a 1940. Veremos a evolução da divisão dos estados e das organizações regionais. Então, os 27 estados, unidades federais que nós temos hoje em dia, são resultado, então, de uma evolução. Será que você consegue identificar a diferença entre os mapas desde a década de 90 comparado aos seguintes? Então, fica atento aos detalhes, como se fosse um jogo de 7 erros. Primeiro, então, estamos vendo como nós conhecemos, que foi determinado com a nossa Constituição de 1988 e, na década de 90, essa era a nossa formação, como conhecemos. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul e os estados. Além disso, na década de 70, aqui já temos uma diferença. Será que vocês conseguem ver? Aqui, olha só, o estado de Tocantins e Goiás era um só. Era o estado de Goiás. E olha só o estado do Mato Grosso. Não tinha o Mato Grosso do Sul, né? Vamos para mais detalhes na década de 50. Percebemos também que a região sudeste chama-se leste, não tem São Paulo, inclui Bahia e Alagoas. E São Paulo vai fazer parte da região sul. Muito bem, vamos continuar esse jogo de 7 erros. E aqui na década de 1945, vemos Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional. Temos territórios que eram verdadeiros pontos de conflito com a fronteira com a Argentina, com o Paraguai, que é o território de Ponta Porã, território do Iguaçu. O território do Guaporé era o nome dado à região de Rondônia. O Amapá estava sendo criado ali, né? E o território de Rio Branco também estava sendo diferenciado. E, finalmente, essa última conformação que nós temos. Ah, e mais um detalhe. Olha só, nós não somos República Federativa do Brasil? Na década de 50, era chamada República dos Estados Unidos do Brasil. Diferente, né? A partir da mudança constitucional, que nós vamos sim ser República Federativa do Brasil. A ideia mostrando que nós temos estados federados. Minas Gerais pode ter legislação diferente de outros estados. Por exemplo, quando os fumantes começaram a ser proibidos de fumar em áreas internas, não foi uma questão de lei todos os estados de uma vez. Foi uma lei que foi surgindo de estado em estado. Leis ambientais também variam, porque existe então essa autonomia para algumas leis, no caso dos estados. E com isso, nós vemos, olha só que engraçado, o estado do Pará, o estado do Mato Grosso, faltando esses estados que nós já conhecemos. Muito bem?
Então, essa foi a nossa comparação. Nós recapitulamos aqui, né, as datas mais precisas. Em 1903, o território do Acre foi comprado da Bolívia. Em 1943, foram criados os estados do Acre, Roraima e Amapá. Em 1960, Brasília foi inaugurada e transformada em nova capital do Brasil. Em 68, o Brasil deixa a denominação Estados Unidos do Brasil para adotar República Federativa do Brasil. Em 1975, o estado da Guanabara, que era a antiga capital, o antigo Distrito Federal do Brasil que abrigava Rio de Janeiro como capital, foi anexado ao estado do Rio de Janeiro como município, deixou de ser um distrito. Em 79, Mato Grosso foi desmembrado em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Em 88, Tocantins desmembra-se de Goiás, chegando à divisão que nós conhecemos. Agora vamos pensar a distribuição da nossa população. Como vocês podem ver, ao longo da história do nosso território, os portugueses não chegaram pelo oceano, então a proximidade do litoral sempre foi um fator muito determinante para sempre ser uma região mais povoada. Outra questão foi a oferta de atividades econômicas que começaram na região Nordeste e depois, com a mineração e com a urbanização, a região Sudeste e Sul vão ser mais dominantes economicamente e que reflete até hoje na tendência econômica do nosso país. Existem conceitos geográficos como, por exemplo, arquipélago demográfico, ou seja, são como se fossem ilhas, só na região das grandes cidades, que são principalmente as capitais, que nós vemos maior concentração populacional. E houveram, ao longo do tempo, estratégias para tentar levar mais pessoas para essas regiões com vazios demográficos. E, diferentemente deste mapa, esse primeiro mapa, nós vemos a delimitação por município. Aqui, nós vemos pontualmente cada cidade, qual é a concentração dessa população por 1000. Mais uma atividade, então, para pensarmos juntos. Por que as populações tendem a se concentrar mais no litoral e nas regiões Sudeste e Sul? Seria por um fator climático? Climático, acho que não dá para ser, porque nós temos de norte a sul, zona equatorial, zona tropical, subtropical e um clima tropical úmido. Então, é muito variado. Então, por que ao longo do litoral de Sudeste, principalmente na região Sudeste e Sul, como nós falamos, o fator socioeconômico, né? O fator histórico também pode ser uma opção, pois nós estamos falando desse desenvolvimento da população. E militar diretamente não está relacionado com esse fator. Mas se nós vermos a história, o fator militar ele vai estar relacionado com o povoamento nas regiões Norte e Centro-Oeste, tá bom? Muito bem. Existe, então, esse índice, né, esse dado estatístico do Produto Interno Bruto, a sigla PIB, por estado. Então, como podemos ver aqui nesse círculo, Minas Gerais tem predominância nas atividades de serviços. A atividade industrial também tem o seu peso nessas nossas riquezas e a agropecuária também. Isso pensando na totalidade, os serviços, também nós envolvemos o comércio, é o que mais tem movido a economia dos municípios de maneira geral. Mas no sentido da nossa exportação, nós destacamos que todos os estados, principalmente a região Centro-Oeste, Sul e Sudeste, nós temos a agropecuária, em função do agronegócio, que é pago em moeda estrangeira, seja euro, seja dólar. E como vocês podem ver, quanto maior o círculo, maior é a riqueza, passando de quase 2 milhões de reais por ano, certo? Enquanto Minas Gerais está aqui na casa dos 519.326, isso na unidade por milhão. Comparado a São Paulo, é bem menor, mas é importante para o nosso país. E confirma aquela ideia de que quanto mais povoado, mais possibilidade de obtenção de riqueza.
Vejam só a região sul, sudeste e nordeste, por exemplo. Aqui nós temos a ilustração que são os candangos, o símbolo de Brasília, que são essa estátua de duas pessoas, olha só, duas pessoas que estão abraçadas com as suas lanças, né? Eles também são chamados os guerreiros. Esses guerreiros, eles são mencionados na história como as pessoas que construíram a nossa capital. Então, principalmente, a migração de nordestinos para o estado de Goiás na década de 50 para finalmente construir Brasília. Além disso, outras migrações internas que aconteceram no Brasil, destacamos as migrações paulistas para a região norte, como Roraima, Rondônia e Mato Grosso do Sul na década de 70. Na década de 80, a região norte foi uma zona de extrativismo mineral, então levando muitas pessoas para a região de Rondônia, Amapá e Pará. Zonas madeireiras no Pará e no Amazonas e zonas agrícolas em Rondônia e Acre. Pessoas do Centro-Oeste chegaram em função da expansão da pecuária e dessa agricultura comercial. Lembrando que existe um fluxo de migração de uma mão de obra, mas ao mesmo tempo existe um êxodo rural de pessoas que estão escapando para a região Sudeste e Sul atrás de oportunidades, já que a mecanização tira essas pessoas do campo. Na região Sudeste, migrações das capitais para o interior dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, são as famosas cidades médias. As capitais ficam tão sobrecarregadas que começam a crescer outras cidades no entorno das capitais. Na década de 80 também destacamos o Sul, muitas pessoas indo para o Centro-Oeste e Norte, atrás de oportunidades do campo. No Nordeste, tradicionalmente, migrava do sertão para a Zona da Mata, né? Própria região do Nordeste, os nordestinos migraram para a Zona da Mata. Ou outras regiões do país, como o Sudeste, Norte, Centro-Oeste. A seca é um fator muito determinante para essa desigualdade social. E a concentração de terras agrava isso. Hoje ocorre a atração de retorno devido aos incentivos fiscais dos estados das empresas de fora, mão de obra barata e turismo. Então, nesses mapas, vocês podem perceber esses fluxos mencionados no texto, até mais interessante para a gente ver. Vocês podem acessar essa aula no site Estude em Casa. E você pode utilizar esse mapa para você fazer o seu resumo. Eu sou a professora Ziza, eu agradeço a sua companhia e até a próxima.